o Campus 24 Horas está aqui hoje, na inauguração da Igreja Lagoinha Campus, para fazer uma série de perguntas ao pastor Júnior Andrade. Estamos aqui com o pastor Júnior Andrade. Pastor, qual o sentimento de estar inaugurando hoje a igreja aqui na cidade de Campos do Goytacazes? Maravilhoso, gente. Que privilégio servir a Jesus. E depois de uma temporada, nós estivemos, eu com a minha família, nos Estados Unidos, plantando uma lagoinha em Chicago. Nós estamos aqui, tivemos essa missão dada pelo Senhor, uma direção também da nossa igreja, nosso pastorzão André Valadão. Nós estamos aqui, cumprindo o ID, vivendo o chamado de Deus, amando pessoas e plantando uma linda lagoinha para viver o firme fundamento da vontade de Deus para a nossa vida e ver muita gente sendo alcançada pela graça do Evangelho de Cristo. Pastor, o que os membros e visitantes podem esperar desse novo tempo da igreja? Podem esperar muito agito, meu irmão. Porque o povo animado, né? Você estava no culto agora, você viu um pouquinho como é que é. Então nós somos uma igreja festeira, somos um povo animado, que celebra a salvação. Eu costumo brincar e dizer, irmão, se tiver um cachorrinho não crente no culto, eu vou fazer apelo para ele, se ele latir, ele está aceitando Jesus. Brincadeiras à parte, nós somos uma igreja evangelística, somos uma igreja que prega o evangelho para o perdido, e nós queremos alcançar todo aquele que precisa ser alcançado pelo Evangelho de Jesus. E a gente vai avançar, essa cidade vai ouvir falar do Evangelho de Cristo e a gente vai entrar. Cada beco, cada viela, do nobre ao pobre, seja quem for, vai ser alcançado pelo amor de Jesus nessa cidade. Pastor, quais foram os maiores desafios para a implantação da igreja aqui na cidade? Queridos, nós estamos no ambiente de implantação, né? Nós estamos hoje no primeiro culto da igreja. Fizemos algumas reuniões de GC, que é o nosso grupo de crescimento. Ele segue agora fazendo parte, né, da espinha dorsal da nossa igreja, que são as células, os cultos nos lares, onde a gente cuida das pessoas um pouco mais de perto. Mas desafios não faltam, né? E no ministério não é diferente. Então nós perseveramos, nós avançamos, porque a conquista é para aqueles que perseveram. Qual é a missão da Lagoinha e como ela se conecta à realidade da cidade de Campos do Goytacazes? A missão da Lagoinha é maravilhosa. Nosso desejo é alcançar imediatamente 10% dessa cidade. Imediatamente. Há esse desejo no nosso coração. Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Então, nós temos um objetivo muito claro. Se 10% dessa cidade equivale a 60 mil pessoas, nós teremos em breve uma igreja de 60 mil pessoas. Eu posso ouvir um amém? Eu estou buscando isso. A gente, como comunidade, como igreja, a gente vai trabalhar para isso. E quando a gente alcançar os 60? A gente dobra isso aí e vamos para cima. Amém? Nossa missão, querido, é alcançar o perdido. Nosso desejo, como igreja, de coração, de todo coração, como pastor nessa casa, nosso desejo é ser grande o suficiente para servir. Grande. Sabemos que somos uma igreja grande, uma igreja global, mas ao mesmo tempo ser pequena o bastante para cuidar de cada ovelhinha, cada pessoa, em cada casa, cada necessidade e amar cada um, viver o reino de Deus nessa terra que é maravilhoso. Amém? Amém. Pastor, a Lagoinha é conhecida por um projeto social e evangelístico muito forte. Já há algum projeto previsto para a cidade? Querido, nós somos uma igreja evangelizante. Lagoinha é uma igreja que cumpre o ID de maneira muito clara. Nós somos hoje 673 lagoinhas em todo o globo terrestre. Em quase todos os continentes da Terra tem lagoinha. Então, a nossa igreja, mais de 60 dessas igrejas fazem parte da missão Lagoinha, ou seja, são igrejas para povos de outras línguas. São igrejas servindo a comunidade daquela linguagem. São os nepaleses no alto de uma montanha, vivendo o evangelho na prática. É na China, debaixo da terra, sendo perseguido. Então a nossa igreja, ela está vivendo essa realidade da causa de Cristo nas nações da terra. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Interessante que, voltando essa realidade para Campos dos Goytacazes, que é a realidade da nossa cidade, é que, olha que maravilhoso, esse é um dado que eu passei para a nossa igreja hoje. Nós temos mais de 50 inscrições já de voluntários para a nossa igreja. A gente está organizando tudo isso, olhando para cada uma dessas pessoas, atendendo essas pessoas, para cuidar delas, até mesmo antes de colocá-las para servir, lógico. Mas, olha que interessante, de todos os ministérios que nós colocamos para as pessoas optarem para servir, a maior procura foi o nosso ministério
We Care, que é o nosso ministério chamado Nós Nos Importamos, que é o Ministério de Ação Social. É aquele que vai atrás do perdido, é aquele que serve a comunidade. Gente, não tem nada mais lindo do que isso. Hoje a gente celebrou aqui no culto com isso. A igreja ficou de pé, aplaudiu, porque isso é ser igreja. De verdade, irmão, vem ser igreja com a gente. Vem ser Lagoinha com a gente, meu filho. Pastor, nesse momento, qual a mensagem central você gostaria de deixar para a cidade nesse momento de inauguração? Queridos, não dá para fazer curva. A verdade, eu vou num versículo tão maravilhoso. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio dEle. A palavra já deixa isso muito claro. Às vezes a gente tenta inventar muita coisa, né? Florear muita coisa, mas essa é a essência do Evangelho. Cristo é a essência do Evangelho. Não um Cristo pregado numa escultura. Não propriamente um Cristo em que a gente crê deixando uma Bíblia aberta, propriamente dentro de casa. Mas um livro aberto é um livro aberto. Agora, um livro lido, um livro absorvido, a palavra de Deus internalizada, ela transforma, ela muda. A palavra de Deus, que é o próprio verbo, Cristo em nós, a palavra vai dizer, é a esperança da glória. Então, meu irmão, seja cheio da palavra de Deus. Seja cheio do poder de Deus. E eu quero deixar uma notícia aqui para você. Breaking news aqui agora. Pega essa. Fala ou não fala? Fala ou não fala? Fala ou não fala? Com certeza. Em breve, nós teremos, e eu estou falando isso pela fé, em breve nós teremos o nosso seminário teológico na cidade. O Seminário Teológico Carisma, que é uma bênção. Ah, pastor, seminário teológico para formar pastor, não. Embora os pastores de Lagoinha já passaram pelo Carisma, o Seminário Teológico Carisma, ele é para formar o crente. Ele é para formar o cristão na palavra de Deus. Tem matérias teológicas, tem matérias espirituais e tem matérias práticas. Nós costumamos dizer que o Seminário Teológico Carisma, ele é o seminário da palavra e do espírito. A palavra, por si só, ela mata, mas o espírito vivifica. Quando a gente une, meu irmão, alguma coisa acontece, cidades mudam, realidades são transformadas. Pegou? Vai ter muita coisa boa acontecendo e a gente vai ver junto, a gente vai testificar junto do agir de Deus nessa cidade. Pastor, como você enxerga o papel da igreja nesse momento que muitas pessoas enfrentam problemas espirituais, financeiros e emocionais? Meu irmão, isso é uma realidade. As pessoas enfrentam dilemas, não é verdade? Enfrentam dilemas. Só que as pessoas enfrentam dilemas há séculos, sim ou não? Sim. As pessoas enfrentam dilemas há séculos. Eu sempre vou falar que a saída é Jesus. A saída é Cristo. Eu costumo dizer algo tão importante. Eu gosto dessa expressão. Ninguém cresce na Disney. Ninguém cresce na Disney. Por que você fala isso, pastor? Porque na Disney a gente está distraído demais. Na Disney você está olhando demais para o Mickey. Você está distraído demais da realidade. Mas quando você vai para o vale, quando você passa por momentos de adversidade, quando você passa por circunstâncias adversas, para onde você recorre? Você começa a refletir um pouco mais. Você começa a colocar a tua vida em lista. Então, para onde você recorre nesse momento de análise, nesse momento de reflexão, vai decidir para onde você vai. Vai definir para onde vai ser tocado o rumo da sua história. O meu desejo para você, vai para a palavra de Deus. Melhor, não espere a crise para ir para a palavra de Deus. Mergulhe na palavra todos os dias. Que importância o pastor dá para o fortalecimento da visão da Lagoinha? Meu irmão, família é o primeiro ministério. A Bíblia vai dizer que família é o nosso primeiro ministério. Né? Então, nós temos um ministério maravilhoso de família na Lagoinha. Né? A Lagoinha tem todo um ministério geracional no seu escopo. Né? Então, nós temos o ministério desde criança, né, e suas faixas etárias. Então, a gente tem o Ministério Kids, nós temos o Ministério Link, que é o Ministério de Pré-Adolescentes, nós temos o Ministério Rocket, que é o Ministério de Adolescentes, nós temos o Ministério Legacy, que é o Ministério de Jovens, nós temos também o Ministério de Homens, que é o Hero, Heróis, nós temos também o Ministério Shine, que é o Ministério de Mulheres da nossa igreja. Nós temos ministérios para todas as faixas etárias, gêneros. Nós temos ministério na igreja para cuidar dessas pessoas diante das suas realidades pessoais, diante da sua circunstância. Então, é uma igreja geracional.
E mais do que isso, olha que interessante, além desses ministérios, nós temos o Ministério Gerações, que integra todos esses ministérios em um. O Ministério Gerações, ele comunica, ele traz para perto todos esses ministérios, trazendo uma interlocução entre eles. Fazendo o quê? Fazendo o que lá no livro de Joel faz. Trazendo uma conexão entre os pais aos filhos, entre os filhos aos pais. Fazendo o pai entender a causa do filho. Fazendo o filho entender a exigência do pai. É isso que a gente precisa nos dias de hoje. Não separar as famílias, mas uni-las. Esse é o projeto da nossa igreja. Esse é o nosso coração. Essa é a nossa visão como igreja para essa cidade. Irmão, esse é o nosso coração. Esse é o nosso coração. O pastor acredita que em Campos é propício para o avivamento espiritual? Meu irmão, o povo é apaixonado aqui, gente. O povo é apaixonado. Tem gente que me perguntou assim, pastor, vocês são de Chicago para Campos? Meu irmão, esse lugar é um celeiro de avivamento. Esse lugar é um celeiro de avivamento. Eu estava na conferência da Global esse final de semana, eu estou até com a voz meio arruinada aqui. Eu estava na nossa conferência, na sexta-feira, a gente recebeu uma dinamite de Deus. Por quê? A gente estava lá com o Fernandinho, pastor Fernandinho, cantor Fernandinho. Uma benção. De onde saiu o Fernandinho, você sabe dizer? De Campos dos Goytacazes, meu irmão. Ele é cria dessa terra, campista, uma bênção. Fernandinho, homem de Deus, saiu desse lugar. Deus levantou esse homem desse lugar e hoje ele é uma voz para essa nação. Deus tem um apreço, um amor por esse lugar. Meu irmão, próximo de 600 mil habitantes. Tem muito chão aqui, tem muita coisa para Deus fazer. A maior cidade territorial do estado do Rio de Janeiro, tem muita coisa para Deus plantar nesse lugar, meu irmão. Muita coisa. Foi o seu chamado e sua caminhada pastoral até esse momento? Essa é uma parte boa, que às vezes é um pouco que as pessoas falam, você é maluco. Mas é importante passar, né? Porque eu tenho chamado pastoral desde criança, minha mãe está ali me olhando, ela sabe muito bem. E eu tenho chamado pastoral desde criança, saímos de tantas realidades difíceis também. Não venho de um contexto familiar fácil, né? Perdi meu pai muito cedo, de maneira um tanto quanto desafiadora, mas fui encontrado por Jesus também muito cedo. Aos 10 anos, converti, de raiz batista, embaixador do rei, ensinado na palavra, e foi transformador para a minha vida, né? E fui crescendo, aprendendo na palavra, firmando os meus pés na palavra, nunca me desviei dos caminhos do Senhor, sempre ali, adquirindo temor, sabedoria, crescendo, entendendo, compreendendo, servindo, meu irmão, servindo. Crente serve, amém? Crente serve. Então a gente serve na palavra, serve na igreja, a gente serve no reino de Deus. Então, eu vivi essa realidade e durante minha juventude fui adquirindo algumas realidades e fui crescendo, fui para a faculdade, adquiri um emprego que com 20 anos, homens de 40 anos que trabalhavam comigo não tinha. Uma baita oportunidade financeira irreal na época. Naquele momento Deus falou, larga tudo, vai para o ministério. Larga tudo, vai para o seminário. Larguei tudo, Deus me chamou, fui para Belo Horizonte. Foi lá que a nossa aliança com Lagoinha foi muito mais firmada. Isso em 2012. O chamado foi em 2011, eu fui propriamente em 2012. Fiquei lá de maneira integral, mergulhado na palavra, mergulhado internato, recebendo a palavra de Deus durante alguns anos. E ali eu conheci minha esposa, ali naquele ambiente, um ambiente de renúncia. Ela renunciou à vida dela, eu renunciei à minha, e nós nos encontramos ali. Cada um renunciou à sua vida e se encontrou. E olha que aliança maravilhosa, não tem coisa melhor. Construímos família a partir das renúncias pessoais. E hoje estamos aqui pastoreando uma igreja. Mas olha que maravilhoso. Depois desse momento, cada um voltou, continuamos namorando, à distância, e servindo a igreja local. Depois servi, voltei para, atendendo a necessidade da igreja como pastor, cuidando da igreja, mas também trabalhando com negócios. Cresci muito na empresa que eu trabalhava. Durante 10 anos eu fiquei nessa companhia, cheguei até o cargo de diretoria. Eu era diretor de uma companhia, minha esposa também diretora de companhia. Até o segundo chamado de Deus. Larga tudo. E nesse momento nós fomos para os Estados Unidos só com uma palavra, meu irmão, sem uma proposta sequer. Sem um convite. Ah, vem que você vai ser pastor aqui. Não existia isso. Nós largamos tudo. Salário, segurança, casa boa, carro, tudo. Largamos tudo e fomos. Com 2 filhas pequenas. Fomos viver a vontade de Deus. E foi a melhor coisa que a gente fez da nossa vida. Foi a melhor fase da nossa história. Ao mesmo tempo a mais difícil. Fomos forjados por Deus de uma maneira que eu não sei explicar. Estados Unidos não é fácil. Embora muitas pessoas julguem mal.
É muito desafiador pastorear num ambiente onde as pessoas acham que não precisam de Deus. Essa é a realidade, infelizmente, da América. Passamos ali, plantamos uma igreja linda, levantamos um casal de pastores, depois de 8 meses, a igreja está lá maravilhosa. Voltamos para o Brasil, depois de 4 meses, estamos aqui, Lagoinha, Campos dos Goytacazes, bem-vindo ao novo. Pastor, o que mais te inspira no ministério e por quê? Meu irmão, o que me inspira no Evangelho é a causa de Cristo. Ao longo da minha história, a gente sempre foi muito impactado pela vida de outros homens de Deus, né? E quando a gente olha para trás, nós vemos o quanto somos consequência do posicionamento da vida de fé desses homens. Se a gente pegar, tem centenas. Se a gente pegar Billy Graham, por exemplo, nós somos consequência do posicionamento e da voz de um homem como esse. E aí, quem está se levantando para dar sequência e seguimento a essa voz que Deus levantou no passado? Ele viveu o tempo dele. E aí nós? Ah, pastor, você está se achando Billy Graham? Não, mas Deus está me levantando, está te levantando, está levantando cada um de nós. Com os nossos dons, nossos talentos, um diferente do outro, um melhor em uma coisa, outro melhor em outra. Sirva, entregue, se lance. Sirva o Senhor, sirva a igreja local. Abençoa o povo. Olha o que aconteceu hoje, que maravilhoso. Billy Graham orava, pregava o evangelho simples, evangelho da cruz, evangelho de salvação. E o povo vinha, rendido a Jesus. Você viu o que aconteceu no culto hoje? Eu preguei o evangelho simples, de salvação, de posicionamento. O que aconteceu? O povo vem. Não é sobre mim, não é sobre um pastor, não é sobre uma placa de uma igreja, nunca foi sobre isso. É sobre o evangelho de Jesus, vivido, experimentado. É isso que me inspira, meu irmão. E para fechar, talvez a pergunta mais importante da noite. Qual conselho o Senhor daria para alguém que está distante da fé e precisa de esperança? Meu irmão, eu acho que essa é mais simples. Volta para Jesus, meu filho. Volta para a casa do Pai. Eu quero trazer uma reflexão para você. O livro de Salmos vai dizer que o salmista fala assim: quando poderei entrar novamente nos teus átrios? Quando poderei entrar novamente nas suas ruas? Quando poderei novamente liderar o cortejo? Quando poderei novamente voltar à presença? Olha o que o salmista está dizendo. Esse salmista em especial, ele está isolado por algum contexto, que o texto não deixa claro. Ele está isolado no norte de Israel, próximo às colinas de Golã. Não sei se estava doente, não sei qual era o acontecimento. Ele estava isolado. Mas sabe quem era esse cara? Quem era esse salmista? Um adorador no templo. E o adorador no templo daquela época, ele liderava o povo no cortejo, na cidade santa, em adoração. Só que naquele ano, ou naqueles anos, ele estava distante. Ele estava afastado. Distante do propósito que Deus designou ele para viver. Eu não sei qual era a circunstância, uma coisa eu sei. Ele não estava aguentando. Aí ele diz assim: assim como a corça anseia por águas, a minha alma tem sede de Deus. Porque uma corça, quando está com sede, meu irmão, ela é desesperada. Uma corça, quando está sedenta, ela não procura qualquer fonte. Ela não procura uma poça suja. Ela procura uma nascente. Ela procura uma palavra pura, uma palavra viva. Você está distante. Olha para mim aqui, você está distante. O caminho de volta está aberto. A porta pode até ser estreita, mas ela te cabe. E o caminho está aberto. O véu do templo se rasgou, o acesso é liberado, não existe céu de bronze, o céu está aberto, meu irmão. Está com saudade do Pai? Está distante, afastado, seja qual for a circunstância, seja qual for a condenação. A palavra em Romanos vai dizer: já não há mais condenação para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Você pode não estar, mas o caminho está aberto para que você esteja. Decida hoje viver o novo de Deus na sua vida. Bem-vindo ao novo, meu irmão. Bem? Pastor, muito obrigado pela atenção. Parabéns pelo culto e parabéns pelo trabalho. Obrigado, vocês estão aqui. Obrigado, viu? Tamo junto.